Olá, 71. Nós vamos começar hoje com a unidade 7, Brasil, Relações Políticas e Econômicas com o Mundo. Para compreender a atual posição social e econômica do nosso país entre os diversos países do mundo, é necessário avaliar o nível de desenvolvimento social e econômico dos países, com base na análise de indicadores sociais e econômicos, para medir esse desenvolvimento de um país. Então, a gente vai começar aí pelo conceito PIB. A sigla PIB corresponde ao Produto Interno Bruto, que é a soma de todo o que é produzido, bens e serviços, no país durante um determinado período. Quanto maior o PIB, maior o desenvolvimento social e econômico e a quantidade de riqueza gerada pelo país. Atualmente, os Estados Unidos e a China são os países com maiores desenvolvimentos econômicos, pois os dois apresentam um PIB superior a 10 bilhões de dólares. Juntos, são responsáveis por mais de 1/3 do PIB mundial e estão bem à frente em relação de outras economias do mundo. Agora a gente vai ver uma outra definição, que é o IDH. O IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado em 1990, dentro da PNUD, que é Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para verificar e comparar a qualidade de vida entre os países. Esse índice é obtido da média de 3 indicadores: o nível de alfabetização, indicador educacional, expectativa de vida, que é o fator de saúde, e o PIB, fator econômico. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, pior a qualidade de vida. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil passou de médio para alto, segundo o relatório do Desenvolvimento Humano de 2007 e 2008, elaborado pela PNUD. Atualmente, na América do Sul, alguns países vizinhos do Brasil apresentam melhores desenvolvimentos humanos, segundo o relatório da PNUD. No caso do Chile e da Argentina. Agora a gente vai ver a definição de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ao longo das décadas que passaram após o término da Segunda Guerra Mundial, foram feitas tentativas de classificação econômica dos países do mundo. No momento atual, tomando por base as diferenças do nível de desenvolvimento social e econômico no mundo globalizado, os países são classificados em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países em desenvolvimentos ou emergentes. Países desenvolvidos, é o que a gente vai ver aí agora. Esses países também são chamados de industrializados ou ricos, como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, entre outros. Neles, o nível de tecnologia é alto, o padrão de vida é elevado e a economia é estável. São aqueles onde a parcela de grande parte da população tem um elevado padrão de vida, com indicadores sociais elevados, de consumos e de bem de serviço. Em geral, são países ricos, cuja economia desenvolvida do seu produto interno bruto é elevado. Também são denominados de países centrais, ricos ou países do norte. A gente também vai ter os países subdesenvolvidos, que são países que foram colônias, principalmente de exploração. Atualmente, tem má distribuição e concentração de renda, grandes desigualdades sociais, defasagem na tecnologia, economia instável,
dependência financeira, alto índice de natalidade, mortalidade e analfabetismo. Eles podem ser agrupados, segundo a ONU, em países subdesenvolvidos pouco industrializados, aonde eu encontro a África, a Ásia e a América Latina. São países subdesenvolvidos aqueles onde a parcela da grande parte da população tem um padrão de vida reduzido, baixos indicadores sociais, baixo poder de consumo. São países pobres, cuja economia é pouco desenvolvida. Também eu posso chamar de periféricos, em desenvolvimentos, pobre ou países do sul. Países em desenvolvimento corresponde ao grupo de países subdesenvolvidos e industrializados. Dispõe de um padrão de vida entre baixo e médio. Apresenta crescimento econômico-social maior que os demais países subdesenvolvidos e atrai investimentos internacionais por oferecer mão de obra e recursos naturais baratos, entre outros benefícios. O Brasil, o México, a Argentina, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, entre outros, são chamados de países em desenvolvimento ou emergentes, pois se encontram em fase de industrialização, por atraírem investimentos internacionais. Oferecem vantagens às empresas transnacionais, como matéria-prima e mão de obra barata, ausência de legislação ambiental rigorosa e incentivos fiscais. Nós vamos ver agora aí o Mercosul. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, diversos países, procurando diminuir suas barreiras comerciais e facilitando os fluxos de mercadorias e serviços, capitais e mão de obra, buscando assim aumentar o PIB e a oferta de emprego para os seus trabalhadores. Desse modo, surgiu na década de 1940 várias organizações econômicas, que agora na era da globalização têm aumentado consideravelmente a interdependência econômica entre os países que compõem o mundo atual. O Mercosul é uma dessas organizações econômicas, que também pode ser denominada como bloco econômico. Essa organização começou a se formar em 1991, com a assinatura lá do Tratado de Assunção, que formalizou a integração aduaneira e comercial entre os países membros, que são, começou entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O processo de integração teve 3 fases. A primeira fase, estabelecendo uma zona de livre comércio, que os países membros se comprometeram a eliminar as barreiras sobre a circulação de bens entre os territórios. A segunda fase, a formação da União Aduaneira, que estabeleceu a tarifa externa comum para a importação de produtos de países que não são membros nem associados ao Mercosul. A terceira fase engloba as fases anteriores e adiciona a livre circulação de pessoas e capitais de serviço. A partir de 1996, a Bolívia e o Chile entraram no Mercosul como países associados e passaram a participar da Zona de Livre Comércio. Em 2003, o Peru ingressou como país associado. Depois veio a Colômbia, o Equador. A Venezuela aderiu em 2012, mas está suspensa desde 2016 por descumprimento do Protocolo de Adesão de 1917. Os objetivos do Mercosul incluem a formação de uma zona de livre comércio, eliminando todas as barreiras tarifárias contra a movimentação de bens e serviços. A adoção de uma política de comércio do externo comum.
a coordenação de políticas econômicas nas áreas do comércio exterior, indústria, transporte, comunicação e prestação de serviço. O fortalecimento do processo de integração econômica entre os países membros, harmonizando as legislações internas. E aqui eu dou para vocês as indicações culturais. São vídeos para vocês poderem melhor entenderem, essa nossa unidade 7, anotando sempre as dúvidas para serem tiradas nas aulas ao vivo. Ou, se precisarem, entre em contato comigo pelo aquele meu e-mail que vocês já sabem, que se encontra lá na plataforma da escola. Tá? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail ou anotar para tirar nas aulas ao vivo na próxima semana. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.